Vais sentar, Mário? Posso? Como é que é? Vamos começar isto, malta? Vamos a Que o isto, podcast irreverente. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Aqui é o podcast que se quer frontal, direto, sem tabus, vamos falar de tudo. Temos connosco também aqui uma voz off, que é o Zé. Dizes olá, malta, Zé. Olá, eu tenho algumas suspeitas que isto vai ser a única vez que vão ouvir o meu nome verdadeiro. Pois, é isso. Pá, é que Zé é um nome muito comum e, portanto, o teu nome vai mudando ao longo dos episódios. Hoje, por exemplo, pode ser Baltazar. Vou-te chamar Baltazar. Quer gostes, quer não, vai ser o nosso Baltazar. E, pá, e o Baltazar vai ser importante aqui para nós mantermos aqui alguma conversa. Vamos ter convidados também. Vamos discutir momentos polémicos. Vamos começar logo com o meu, para abrir aqui as hostilidades. Vamos fazer a recomendação do livro também bastante irreverente e vamos ter uma boa conversa com diferentes convidados, numa conversa que se quer menos política, ou seja, aqui a ideia é nós conhecermos o ponto de vista dos convidados, porque é que eles pensam, como pensam. No fundo, estamos a fazer uma espécie de psicanálise política. Sentamos os convidados no divã e tentamos perceber em que momentos da sua vida é que houve ali circunstâncias que depois acabaram por influenciar a forma como hoje pensam. E nada melhor do que Zé Diogo Quintela, que vamos ter a abrir este episódio, para falarmos um pouco sobre o seu passado, nos Gato Fedorento, sobre liberdade de expressão, falar um pouco também sobre o que aconteceu nos últimos anos, sobre o caso atual de Joana Marques e dos Anjos e da importância de preservar a liberdade artística e a liberdade de pensamento também. Vamos começar por abordar a tal polémica do dia, ou a polémica deste episódio. E achei que seria interessante começar com uma polémica minha. Polémica que, enfim, só foi polémica para alguma malta mais de esquerda, bastante à esquerda, sobretudo a rede social X, e tem que ver com um tweet de 2019. Aliás, 3 de agosto de 2019. Está aqui o tweet, depois colocamos mesmo o screenshot completo. E dizia assim o tweet, dizia e diz que ele ainda lá continua. Daqui a 100 anos, muçulmanos são maioria na Europa e querem alterar a Constituição para um Estado religioso e em linha com preceitos da lei da Sharia. Isto tinha, na verdade, duas opções. Era uma poll, portanto eu não estava a emitir opinião, era apenas uma poll, em que dizia, ok, é democracia, ou então vamos ter um problema. A extrema-esquerda pegou neste tweet como, enfim, islamofobia, um ataque à cultura muçulmana, mas na verdade este tweet tinha aqui um contexto, tinha aqui uma história, que era um livro que eu estava a ler naquele momento, enfim, um enfant terrible da literatura francesa, o Michel Houellebecq, o Submission. Eu agora ganhava pontos, Baltazar, se dissesse que li o livro em francês e que leio o Balzac em francês, mas não. É uma versão traduzida em inglês, portanto não li o livro em francês, mas é um livro, no fundo, que é uma espécie de uma distopia e que conta a evolução de uma França em que, de uma forma muito pacífica, moderada, nada revolucionária, a Irmandade muçulmana vai de forma perfeitamente democrática, pacífica, ganhando poder, até que assume o governo e depois lentamente acaba por conseguir mudar a Constituição, ao ponto em que começa a implementar aquilo que são os preceitos do Islão e, sobretudo, da lei da Sharia. E, por exemplo, as mulheres deixam de poder trabalhar sem autorização do homem e passam a ser subsidiárias dos homens. Foi isso que motivou na altura este tweet, era no fundo para perceber as reações, e a esquerda durante muitos anos usava isto sempre que me queria atacar de alguma forma, fazia um screenshot deste tweet. Curiosamente, desde há ano e meio para cá que deixou de o fazer. Eu digo isto curiosamente porque se calhar não é uma coincidência assim tão grande. Quando nós vemos o relatório secreto que foi publicado há 1-2 semanas em França, que no fundo detalha precisamente o que está aqui no livro. A Irmandade Muçulmana em França, este relatório foi publicado, divulgado e discutido pelo próprio Macron. A Irmandade Muçulmana em França tem de facto um objetivo e tinha um plano de, por via democrática, não revolucionária, começar a, de certa forma, condicionar aquilo que seria a sociedade francesa. E tivemos também o caso em Inglaterra, também bastante grave, que foi ocultado da sociedade civil, de casos de abuso de menores
que foram ocultados apenas porque, no caso, os perpetradores eram muçulmanos e podia achar-se que isso seria um ataque. Ou de certa forma isso poderia gerar aqui uma onda de islamofobia. Porquê é que eu decidi voltar a trazer este tweet, este tema? Porque obviamente nós, e esse é um princípio liberal muito importante, nós não podemos julgar a parte pelo todo e não podemos fazer um julgamento de um indivíduo apenas porque é muçulmano. Eu felizmente na minha vida tive a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias muçulmanas, até em contexto profissional, que vinham, por exemplo, da Turquia e do próprio Irão, e curiosamente a maior parte deles anti-atual regime teocrático, pessoas que querem democracia, e todos eles muçulmanos com quem tivemos uma convivência extraordinária, eram pessoas extraordinárias, e portanto não é por serem muçulmanos que necessariamente eles pensam desta maneira em particular, mas isto não invalida que de facto exista quem pense e que tenha uma opinião muito clara sobre como é que devem evoluir as sociedades, que devem estar dependentes de um poder teocrático, portanto devem obedecer a uma lei religiosa, e isso põe em causa a nossa ordem liberal, como nós a conhecemos, de um Estado laico, separado do poder religioso, não dependente do poder religioso, e que tem um conjunto de valores e de princípios dos quais nós nunca podemos abdicar, desde logo à cabeça a igualdade entre homens e mulheres, e não esta ideia de secundarizar as mulheres em relação aos homens, que, enfim, de facto está inscrito no Corão, mas que nós, enquanto sociedade ocidental, não nos podemos rever. E, portanto, aproveito para fazer a sugestão do livro irreverente, que é precisamente aqui o Submission, do Michel Houellebecq, que conta esta história, a história vivida na perspectiva, curiosamente, de um investigador que só quer viver a sua vida e que vai vendo estas mudanças ocorrer em França. É um livro muito interessante, irreverente certamente. O Houellebecq é um enfant terrible em França, é polémico, mas faz-nos pensar. E isso é que é verdadeiramente importante, concordo ou não, faz-nos pensar, e ter o espírito crítico é absolutamente fundamental numa sociedade que se quer livre e democrática. Foi, ela precisas cancelar não, no mais primeiro polémico. episódio. Não, mais polémico era difícil, mas a ideia, isto é para marcar o tom aqui do podcast, ou seja, não há tabus, nós discutimos tudo, falamos tudo de forma aberta, de forma frontal, e explicando aqui os diferentes pontos de vista. Tu acreditas que em Portugal poderia chegar a esse ponto? E a questão que nós temos que colocar é se queremos abdicar, ou estamos expostos, ou queremos correr o risco de abdicar daquilo que são os nossos valores civilizacionais. O que eu acho, e a minha posição sobre isso é: toda a gente que vem para Portugal é bem-vinda, mas tem de concordar aqui com um denominador comum, com os nossos valores europeus, coisas que são simples, não estamos a pedir muito, como, por exemplo, um homem e uma mulher são iguais à luz da lei, e portanto a mulher não é subsidiária do homem, a mulher não tem de pedir autorização ao homem para trabalhar, a mulher não tem de esconder a face ou o cabelo, exceto se por razões pessoais assim o entender, e portanto se quem vier para cá, para Portugal, concordar com estes princípios basilares e pode continuar a professar a sua religião, a liberdade religiosa é fundamental, então é muito bem-vindo, mas eu acho que nós não devemos pôr em causa os nossos valores ocidentais, que são civilizacionais e que são a nossa identidade. Portanto, está aqui o meu telefone a tocar e eu imagino que possa ser o nosso convidado, José Diogo Quintela. Vou atender aqui em direto. Estou? Yes? Who's calling? Não me parece que seja o nosso convidado. That's very interesting, but I'm not interested. Fazer uma conversa que pareça quase uma conversa privada, não é? Sim. Ou seja, sem tabus. Uma pessoa fala aquilo que entende, claro que sabendo que as câmaras estão a filmar, não é? Mas falando de forma aberta e, portanto, frontal, Tens aqui uma nuance. Sem autocensura. Eu também tenho o microfone, o que significa que nós temos o chat GPT aberto, por isso qualquer coisa, qualquer mentira, nós vamos ao chat GPT confirmar. Em tempo real. Não, isto não é sério. Não é fact-checking para ver, mentiste, isso não é verdade. É só tipo, olha, Zé não, ele é Zé, mas eu vou-lhe chamar outros nomes. Baltazar. Uma espécie de um senhor Vítor invertido, não é? E hoje, neste episódio, ele vai ser o Baltazar. Se for preciso confirmar alguma coisa, nós pedimos ali ao Baltazar. Temos sempre a fazer fact-check uns aos outros. E o dos três. O Miguel começa a falar e o Ricardo já está a ver.
pior coisa que lhe aconteceu foi o Google. O Miguel Góes inventa muito. Umas teorias e não sei o quê, muito engraçadas. Eu Sabias vi que aquele- não sei o quê? E eu, pá, tenho quase certeza que Se isso tu é disseres com mentira. convicção, olha, dava um bom político. Mas se tu disseres isso com convicção, Sim, a malta sim. acredita, não? O Trump. Não vale a pena fact-check o Claro, fazer é ao isso. Trump. Sabes que nada daquilo faz sentido. Não, portanto, não. Ele vai dizendo o quê? Mas pronto. Olha, isto na verdade já vai estando a ser gravado. Já não é? está a Por ser isso- gravado. É daqueles podcasts daqueles- que Não, começam sem avisar. Isto é Não, perigoso. não, nós avisamos, atenção, mas se houver aqui depois alguma coisa que queiras cortar. Mas já estamos de começou. acordo. Portanto, já estamos Não, tipo, está em contínuo, porque eu já estive a fazer a apresentação, não a preciso recomendar pôr um isto. livro. Não, isso é só para a parte em que vamos ver uns clipezinhos Tá dos bem. Gato Fedorento para recordar. Tá bem, tá bem, tá bem. Mas vamos começar a coisa um bocadinho mais oficial, pelo menos eu tenho de agradecer teres O meu- aceitado o meu- aqui o meu atraso. a enorme honra de É aqui preciso dizer estás. que eu, como primeiro convidado, diz que é logo atrasado, porque me enganei na saída da Sim, autoestrada. mas a malta em casa não sabe disso, não tivesse Pois dito não. ninguém saberia, não é? Pois não. Isto aqui, o podcast começa Não, a hora de começar. para quem puder estar a achar que ele está muito afogueado e eu foi por causa Foi para disso. tentar É por causa chegar de a chegar horas. aqui a horas. Mas olha, muito obrigado por teres aceitado Obrigado esse eu desafio. Ainda por pelo cima, quer convite. dizer, isto é cobaias, quase cobaia, porque não há Sim, mas- precedente, não é? Exatamente, E, mas, portanto, mas por não isso sabias o que é que pode vinha. ser todo apagado. Pode. Imagina que isto corre muito mal Isso. e Autocancelamos. nunca se vai saber. Nunca se vai Sim, saber. é verdade. Na pior dos casos, podemos carregar no red button e a coisa destrói-se. Exatamente. Pá, vocês, na verdade, sempre foram uma referência para mim. Aquele menu de pequeno almoço, os 3,5€ da padaria portuguesa. Começou o com Gato 2,5€. Sim, é verdade. Mas era uma referência para o preço praticado nas outras padarias, não é? Aquilo era tipo, o que é que os outros deviam almejar em termos Sim. de preço? Acho Vocês que sim, eram acho muito que foi competitivos. foi uma boa medida. Foi uma das medidas que implementámos logo desde o início, que era fazer o preço mais competitivo. E porque também conseguiam, sabe? Eu falava disso, isto não estava previsto, eu falava da padaria portuguesa, por acaso. Era logo para seguir para os Gato Fedorento. Mas eu, por acaso, em algumas aulas de gestão de inovação, dava o caso da padaria portuguesa numa lógica de inovação nas operações. Porque Sim. aquilo que vocês faziam, contrariamente à esmagadora maioria das pastelarias, é que vocês tinham a vossa produção centralizada. Tinham 2 centros de produção, não era? Não, nós- Aqui em Lisboa. Sim, no início não. Tínhamos só um. Tinham um centro de produção, centro mas de isso produção. estávamos ali economia de escala. Concentravam Sim. ali toda a produção, eram mais produtivos. Agora no Porto temos mais. Pois, Temos outro. é isso. E vocês conseguiam ter preços bastante mais competitivos, depois faziam a distribuição Sim. do produto Sim. já acabado ou pré-acabado, tipo panico. Foi mudando. Já havia coisas que já vinham feitas. Atenção, Sim. eu estou a falar, mas eu pesco zero e nunca tive intervenção na gestão da Ok. padaria portuguesa. Agora, Sim. quem ouve pode parecer que eu fazia parte do Conselho Diretivo, ou assim, uma coisa do género. Mas nada, isto são coisas que eu fui aprendendo. Sim, Mas havia parte que já vinha acabada, havia partes que nós tínhamos fornecedores também, não fazíamos tudo. Por exemplo, os fritos, Uhum. temos fornecedores externos, e depois há coisas que são acabadas em loja. E agora, nos a últimos cozedura anos... final, não é? Sim, Pois. e agora nos últimos anos com a congelação, ultracongelação, permite que isso seja feito em uma gama muito maior de produtos, que é a ultracongelação sem perder as qualidades. Parece mesmo um técnico. Bem, é verdade, já sabemos mais de pastelaria hoje. Bom, mas vamos falar sobre a questão dos Gato Fedorento e sim, uma grande referência. Siga. De facto, para mim, eu quando tinha, 20 anos, meu Deus, o tempo voa. 20 anos. Posso só Noutra fazer uma vida. pergunta? Então. Que idade é que tens? Eu para já... Que idade é que me dás? Tipo, 40? Certíssimo. É, É? isso mesmo. Costuma-me dar mais por causa destas brancas que eu tenho aqui. O meu filho mais velho está sempre a dizer para cortar. É. Dizer, tira esses cabelos brancos, papai. Se não tá- Ou pintar. Ou pinta, sim, pinta o cabelo. Há políticos que pintam. Aliás, há políticos que pintam bigode. Não vou dizer quem, mas há políticos que pintam bigode. Estás a referir-te ao grande Fernando Ruas. Claro, com certeza. Não é bem pintar, aquilo é uma graxa aplicada desde, sei lá, 1980. Aquilo já é um outro ser. Mas atenção, eu queria fazer aqui uma ressalva que é, primeiro, estou agora numa fase em que grande parte dos políticos, deputados e também ministros são mais novos do que eu acho que ultrapassa-se ali é um momento paradigmático. E depois estou aqui a tratar por tu um senhor deputado. Eu normalmente E estaria... muito bem. Está aqui na qualidade de Márica. Está bem, mas na qualidade, mas não deixa de ser uma entrevista pública e que esperamos que seja vista
por muita gente, que este podcast tenha muito, muito sucesso, para eu não parecer um bandalho que trata um deputado por tu. É uma pronto, há entrevista pública, mas num registro diferente, não é? Não estamos na Assembleia, não estamos num debate. Embora às vezes na Estamos numa Assembleia conversa, a estamos linguagem usada seja bem pior que esta. Bem pior que esta, e com há partes bem piores que estas, coisas como isto não é uma esquina. Isto não é uma Isto não é uma esquina, ouvi eu. Isto ouve-se- Dirigida a Isabel Moreira. Isto não é uma esquina. Mas isso ouve-se uma vez ou ouve-se muitas Não, vezes? vai-se ouvindo com alguma regularidade. Ou então és uma aberração. És Bem uma ouvi, aberração. És uma aberração. Ou o teu pai está a revirar-se na cova. O teu pai está a revirar-se na cova. É verdade. Ouço esse tipo de Ao coisa. mesmo tempo, é pouco, E, portanto, é pouco eu acho que imaginativo. não, mas não vai ser difícil manter o nível aqui, portanto, não é? Porque de facto aqui o Vou tentar. Pois é, mas é engraçado que de facto o que é que eu fazia quando tinha, sei lá, 20 e tal anos? Não, menos de 20, não é? Quer dizer, o Gato Fedorento, quando é que foi assim o pico do Gato Fedorento? Foi 2000 e muito pouco. Então, 2002, nós começamos em 2004, o pico deve ter sido 2005 e depois foi sempre a descer. Não, Pronto, por aí, não é? Eu acho que o nosso trabalho foi feito num espaço de tempo muito curto. Nós começamos na televisão em 2004. Aquilo era feito nos vossos tempos livres, não era? Aquilo era o nosso part-time enquanto guionistas. Nós trabalhávamos nas produções fictícias, escrevíamos o programa do Hermano José, escrevíamos na altura já Na altura com João Quadros também? Não. Então nunca andaram a porrada com ele no Jardim da Estrela? O João Quadros já tinha saído das produções fictícias. Nós ainda escrevemos o programa da Maria e nessa altura o João Quadros ainda participou no início, mas depois saiu. E depois fazíamos o programa do Herman, tínhamos umas crónicas na Bola, fazíamos o Herman na rádio, fazíamos uma série de coisas. E depois nós fizemos um blog em 2003. Um blog que é uma coisa, parece... Sim, na altura dos blogs. Pré-histórica. Sim, pré-histórica. O Insurgente, Exatamente. um blog liberal. Com muita gente. Mas dizer isso a um miúdo hoje em dia, um blog... Sim, nem sequer tem noção do que é um blog. É o equivalente a escrever... Isso é pré-histórico. É, pinturas rupestres. Sim, ou fazer contas num ábaco. Exato. E fizemos o blog do Gato Fedorento. Depois, isso é em 2003... Depois eu e o Ricardo fazemos uns sketches no programa do Alvin e do Nuno Marco, Perfeita Normal, porque nós tínhamos feito stand-up. Miguel e o Ricardo tiveram medo e não quiseram fazer stand-up, é o que nós dizemos. E isso levou-nos ao convite para fazer o programa do Alvin, fizemos uns sketches. O Francisco Penin, na altura diretor da SIC Radical, convidou-nos para fazer um programa só de sketches, e nós na altura dissemos ao Miguel e ao Tiago, agora tem mesmo que vir, e assim nasce o Gato Fedorento na televisão, os 4, em 2004, que dura até as coisas que nós fizemos na televisão até 2009. Nós acabamos em 2009 o programa nas eleições de 2009, ganhas pelo saudoso engenheiro Sócrates. Fizemos o Gato Fedorento esmiu os seus sufrágios e depois já não fizemos mais nada. Portanto, é ali um espaço de tempo, apesar de tudo, muito curto. Continuámos a fazer publicidade. Mas muito intenso, pá. Muito intenso, não. Tiveram imensas séries. Muito intenso, muito intenso. Às vezes ponho-me a fazer contas... Lopes da Silva, até perdi a conta toda. Sim, não, às vezes começamos a... Agora... Eu tenho os DVDs todos. A sério? E um autógrafo vosso. A sério? Quando vocês estiveram no Jardim de Serralves, pá, 20 anos, não sei, estavam lá, eu ia ter com a minha namorada de então, ela estava lá primeiro, mas eu ia chegar atrasado. Sim. E eu pedi-lhe, pá, por favor, vai lá e pede um autógrafo, tem lá um autógrafo. Olha, muito bem. Alguns em muito casa bem. dos meus pais, tenho que procurar. Muito bem. Mas tem lá um autógrafo vosso, é verdade, os 4. Na altura, além dos DVDs, houve uma vez, acho que foi na RTP, lançámos o DVD e eles quiseram lançar também em... eu acho que é não é mini disc, mas é uma coisa, uma consola portátil, uma consola portátil que se usava. Só ligado tudo. Não, deve haver outras coisas, mas era PSP portátil, será? Sim, havia. PlayStation sim, portátil. Sim. Então há lá uma Que edição dava para ver lá. para aquilo. Tenho Não, lá essa não para aí tem. 10 em casa daquilo. Mas não tenho uma PSP. Mas tenho os outros DVDs. E em festas de família, à Sim. noite, punha sempre a É? passar Gato Fedorento, a malta ria sempre e tinha um tio Reaça. Reaça não no sentido político, mas Sim. no sentido de personalidade, não é? Que só dizia, epá, bom é os Monty Python. Claro. E com razão, é com verdade, são muito razão, bons, e com razão. mas na verdade estava ali e ia-se rindo, não é? E portanto E com ia-se razão. rindo, porque ele ia percebendo que, claro, Sim. os Monty Python são os Monty Python, Sim. mas o vosso trabalho era muito disruptivo
na altura, não é? Porque era aquele humor meio abstrato, não é? Que ia buscar alguns contrassensos e que dali faziam sketches com muita piada. O papel, qual papel, o Sr. Vítor. Há pouco tempo eu estava-me a lembrar e estava a tentar fazer contas a quantos sketches é que nós teríamos feito. E não consigo, sim, centenas. Certamente pelo menos 500 sketches. E pronto, tanto é que agora dizem-me, porque eu não tenho, no Instagram, volta e meia, aparecem sketches e no novos. YouTube, os antigos, eu fui revisitar os antigos. Estes estão no YouTube. E já vamos vê-los, o Gajo da Alfama, que sorte. as Olimpíadas Ciganas os clássicos. e o famoso fitness fascista. A Olimpíadas Ciganas, gravadas aqui perto nos antigos estúdios da SIC. Cá fora, no parque de estacionamento, nós gravávamos... Sim, aquilo em qualquer lado, vocês gravavam aquilo em qualquer lado. Aquilo era muito o Javarder, enfim, já implicou um avião, tiveram de ir buscar um avião. Fomos ao mock-up da TAP, que é nas instalações da TAP, uma coisa enorme. Eles têm lá para formação, não é? Que eles têm lá para formação. Por acaso, esse não sei se é o da formação, fizemos que é a formação, mas aquilo é só uma... Não é um avião inteiro, é só a cabine, digamos assim, que é para a formação dos assistentes de bordo. Mas há também um avião que está lá, eu não sei qual era a história, mas era o avião do Mobutu que ficou lá uma vez porque não pagaram a gasolina ou assim, uma coisa qualquer. Então está lá um avião de um ditador africano. E nós gravámos lá. E eu não sei se o Javarder não foi aí. Nesse. Sim. Pois, olha, vamos rever alguns deles, até porque depois isso leva-nos para a primeira questão séria, não é? Que é perceber se estes sketches poderiam ter sido feitos há 2, 3 anos. Agora eu acho que estamos a retomar alguma normalidade, felizmente. Mas durante algum tempo o humor teve sob perseguição, não é? A liberdade artística, sobretudo. Sim, mas agora continua. Temos neste momento um caso... Temos, sim, um caso judicial, sim, não é? Já não é aquela política de cancelamento, é mesmo judicial. Sim, temos também um caso no Brasil, do Léo Lins. Sim, pois também é verdade. Mas já podemos falar sobre isso. Mas conseguimos... Zé não, Baltazar. Baltazar. Consegues passar aí... Consigo. Tenho que meter os fones para ouvirem. Okay. Qual com qual é que queres começar? Com o fitness fascista, Olimpíadas Ciganas ou com o Gajo da Alfama? Eu ia começar com o Gajo da Alfama. Com o Gajo da Alfama, pronto. Então vamos lá com o Gajo da Alfama. Dr. Pedro Fonseca, como é que um comentador... Não estou a ver a imagem? Não, está aqui em cima. Está na TV, no caso. Na TV aqui, não consegue Nesta ver, televisão não está ligado, está desligado. Se não der... Está desligado? O Zé Diogo deve conhecer de cor, não é? Sim. Mas conseguem ver em cima, pelo menos? Sim. Okay. Sim, em cima está ali. Ele já vai ligar assim. Político vê este problema? Olha, eu creio que a grande questão aqui é a dificuldade que as democracias têm em lidar com a ameaça terrorista, não é? A ameaça terrorista, como nós todos sabemos aqui, é uma ameaça que hoje em dia é global. Gajo da Alfama, qual é a sua opinião sobre este assunto? Vamos lá ver uma coisa. Quanto a mim, o que era preciso era que os americanos mandassem bombas para tudo o que é país muçulmano. Começava-se em Marrocos e só paravam, vamos supor, no Chile. Porque o muçulmano é um gajo que, aquilo desde pequenos, os ensinam a fazer bombas com uma garrafa de bagaço e uma caixa de fósforos. Estás a perceber? Aquilo é um povo que só está bem a arrebentar. Um gajo daqueles que aos 15 anos ainda não tenha arrebentado com uma coisa qualquer, é um gajo que está lá a faltar ao respeito, ao Buda, ou o que é. Bom, parece-me que foi aqui... E que isto é uma sátira, não aos muçulmanos, até porque a percentagem de muçulmanos que são terroristas é uma percentagem ínfima em relação à população total, não é? E aliás a maior parte dos muçulmanos são de facto pessoas pacíficas, mas é uma sátira precisamente à pessoa, à taberneiro, que gosta de ter opinião sobre tudo e que mandaste sim umas larachas. E portanto no fundo diz o que quer desta forma, não é? Mas em algum momento da nossa evolução civilizacional, não é? Alguma malta, tipicamente com determinado perfil, geralmente gente com algum dinheiro, curiosamente brancos, burgueses, de cidades, acharam que isto era um ataque violentíssimo e uma ofensa muito grande, ao ponto de pôr em causa a vossa liberdade artística, não é? E, no limite, condicionar a própria liberdade de pensamento. E todas as liberdades decorrem desta liberdade de pensamento. Se nós não tivermos liberdade de pensamento,
todas as outras liberdades estão coartadas. Claro. Pá, isto aconteceu com o Dave Chappelle, não é? No Closer, que houve uma perseguição ao Closer, e depois, curiosamente, foi um dos episódios mais vistos da Netflix, portanto teve um efeito contrário. Normalmente tem. Normalmente tem. Teve impacto também, enfim, mesmo em Portugal, enfim, em Portugal... Sim, em Portugal as coisas nunca são como são... É um bocadinho diferente, mas em Portugal tivemos situações, por exemplo, o Salvador Martinha a dizer que se autocensura, o que não parece propriamente a posição ideal para um humorista, não é? Autocensurar-se no seu trabalho, naquilo que pode fazer, não é? Com medo de poder ofender alguém. Nós podemos sempre ofender alguém. Certamente estamos a ofender alguém neste momento. Neste momento, sim. Não é deliberado, não é? Não conhecemos, são anónimos. Com certeza. Agora, já estou a ofender a minha mãe pela educação que ela me deu, porque eu estou a reparar agora que estou com isto tudo manchado. Agora que estou-me a ver isso no faz ecrã. parte, isso é do design. Mas não é o que eu quero explicar, porque isto está-me a enervar, que é eu vim do ginásio, mas tomei banho. Só que uma pessoa continua... Sim, continua a só, é um metabolismo a funcionar. Pronto. E então, isto aqui na dobra, onde assenta o Mas sabes que ninguém ia reparar. No teu ginásio só tem água quente também? Não, tem água fria. Tem água Mas mesmo fria. água fria, o corpo continua Mas no meu ginásio que é só água quente é muito pior. Sim, claro. Aí não dá. Pois, Aí, não, se 100% fosse com água suave. fresquinha. Mas voltando agora à pergunta, realmente à parte interessante. A autocensura é assim, toda a gente se calhar a expressão melhor não é autocensura, mas edita-se por uma questão de... faz parte até do processo artístico. Agora, a autocensura no sentido de há temas que eu não quero tocar porque alguém pode ficar chateado. Porque alguém pode ficar chateado ou porque isso me pode depois prejudicar profissionalmente. Eu acho compreensível que as pessoas façam isso, porque de facto não é bem o que estamos aqui a fazer, é arte, é a vida, é profissional das pessoas. Agora, é pena e o que é preocupante é vivermos numa sociedade livre em que isso acontece. Ou seja, uma coisa é discordar, não gostar do que estamos a falar do humor, pronto, do que um humorista disse ou fez. Outra é ir atrás uma perseguição, perseguir a pessoa. Ir atrás do trabalho, tentar prejudicar. Certo. Aquela coisa cancelamento, não é? O cancelamento. Um cancelamento de não vamos ver este há um cancelamento que é legítimo, quer dizer, eu não gosto, não vejo, exatamente, não consumo. Vejo, e digo aos meus amigos, não vejas isso. Claro, outra coisa é alô, RTP, o que é isto? Tem de despedir este tipo. Despeça este tipo. E sim, isso já me parece ilegítimo. Este caso do gajo de Alfama, este sketch, é engraçado, porque, lá está, isto é, como tu disseste, isto é uma crítica, ou o que é que aqui tem graça? É o tipo de javardo que está na tasca e que tem este racismo primário e ignorante. E coletivista, tratar todos como um grande grupo. Exatamente. Não é? Os muçulmanos como um grande grupo, não individualmente. E isso é que é o alvo. Isso é que é o alvo. Mas como as pessoas desenvolveram nos últimos anos a incapacidade de analisar as figuras de estilo e a linguagem para eles é apenas literal. Sim, realmente é um instrumento de poder, não é? É um instrumento de poder. Lá do autor francês o muçulmano é todo para ir à vida, é um sketch que defende que os muçulmanos devem ir à vida. E não é um sketch que está a gozar com a figura que é patética de um tipo que diz essas coisas. É o gajo de Alfama, não é? Exatamente. Não é o resto, não é o que ele diz. Exatamente, mas a incapacidade de uma análise textual que vá para além da literalidade parece que está na ordem do dia nos últimos anos. E, portanto, temos pessoas a defender que não se pode fazer um sketch ou uma piada, ou não se deve fazer, a gozar com o racismo, porque o racismo, mesmo quando é irónico, ou seja, a figura do racista é que está a ser gozada, é também uma agressão. E essa é outra coisa, que é a equiparação de uma piada a uma agressão física. Mas há ação política e também há uma posição política. Sim. Não é? Equiparar o humor, aquilo que é pura sátira, sim, e que obriga de facto a ter algum grau de
de gozo, porque é isso que tem piada, não é? A uma posição política, não é? Sim. Como se o ator que faz aquele momento de humor estivesse a defender aquelas ideias, não é? Exatamente. É que ainda por cima era um completo contrassenso no caso de alguns humoristas, não é? E é curioso como algumas pessoas que eram até tendencialmente de esquerda se foram gradualmente afastando, precisamente por isso, porque começaram a ser elas próprias também Sim. alvo de Sim. muitos desses ataques, não é? Pessoas que se veem na esquerda e que veem os seus supostamente correligionários da esquerda também, mas é outro tipo de esquerda. Sim, é uma esquerda identitária Exatamente. que perdeu, não é a esquerda tradicional da luta de Exatamente. classes, socioeconómica, não é? Exatamente. É uma esquerda que só vê identidades e caixinhas e, portanto, faz isto como E uma outro instrumento. hierarquia de opressões em que o mérito de uma posição não é a sua lógica e a sua coerência, mas a posição na escala das opressões em que quem está a defendê-la se encontra. Sim, e depois como é que se ordena também, quem é que é Exatamente. mais oprimido, Exatamente. se é o negro, se é o homossexual, e se for Exatamente. negro e homossexual, E se for cego, e e tem se de ser socialista E também. se for rico, Sim. e se for trans, e eu lembro-me, até porque de vez em quando tenho que ir ver aquilo que já escrevi para não me repetir, ou às vezes para me repetir, porque me faltam ideias, mas sobre essa escala das opressões, acho que já escrevo sobre isto desde, sei lá, 2000, há 10 anos. Sim, foi mais ou menos quando a coisa começou a despoltar. Foi. Embora eu acho que o movimento ideológico venha dos anos 60, 70. Foi muito tempo Sim. a criar-se. Mas houve o momento em que aquilo explode é talvez na altura da eleição do Trump, a primeira eleição, como reação. Sim, foi claramente uma reação. E Como aquilo que minha observamos reação. hoje é precisamente uma reação àquilo que foi o excesso do Exatamente. wokeismo, porque as pessoas normais, não é? Começam a ver, Exatamente. quer dizer, eu não posso dizer nada, não posso fazer uma brincadeira, não posso, literalmente, no sentido Sim, literal, sim, uma sim. brincadeira, fazer uma piada, tudo é uma ofensa e eu acho que as pessoas normais começaram a reagir a isso também, não é? Atenção, eu percebo, acho normalíssimo que as pessoas se sintam ofendidas. É normal. Claro, com certeza. É isso. normal. Claro. Agora, a partir daí fazer-se alguma coisa e a partir daí usar todo o aparato judicial do Sim, para perseguir alguém. Estado para impedir a ofensa, isso é que já é demais. E, portanto, agora temos o caso, cá em Portugal, caricato, da Joana Marques estar a ser julgada por ter ofendido dois marmanjos, que são dois homens da nossa idade, que se ofenderam, tudo bem, mas que acham que isso, primeiro, não pode acontecer, o que me faz lembrar muito o meu filho, que tem 6 anos, que chega e diz: a minha irmã gozou comigo, não sei quantos gozou comigo, que é o que os miúdos fazem E agora chateiam. estão lá uma multa de 1 milhão de euros. Exatamente, mas ver estes dois marmãs a virem infantilizarem-se desta maneira, acima de tudo, o que me faz com confusão é porem-se nesta situação. Mas aquilo deu-nos esta sessão no tribunal, não é? Que tem sido ela própria, dava um sketch. Dava vários vários e eu estou com esperança, que venha a dar. Há lá ótimos momentos. A crise eu de acne, fui- sim, eu senti isso, porque eu quando era adolescente tive uma enorme crise de acne na pior altura, não é? Tens 15 a 6 anos, quer dizer, Normalmente miúdas antes de e uma não sei o quê, festa. pá, eu estava com... Não, era sempre. A minha Era cara sempre. estava terrível. Também tomaste um remédio. Roacutan, que foi proibido, saiu do mercado. Foi. Aquilo era uma dose Porque era tão bom. absurda de vitamina A e houve... Claro que estabelecer causalidade é difícil, mas houve casos de suicídio porque aquilo de facto era potentíssimo. Sim. Mas é difícil perceber se tu estás assim porque aquilo afeta a tua pessoa, como é óbvio, pá, tens a tua cara, a minha cara era terrível. Eu não é? também. Não é que agora esteja muito melhor, mas pelo menos já não tenho acne. E isso afeta naturalmente, ou se é o próprio medicamento que depois acaba Sim. por ter assim, Eu por dar também aqui tomei Roacutan. uma predisposição. Havia um Mas não dermatologista tens em muitas que... marcas, eu tenho bem mais do que tu. por acaso. Não. Mas eu tinha muito mesmo, muita quantidade. Um dermatologista de Campo Torico que Sim. só aviava receitas de Roacutan. Pois, certo, por outros motivos. Mas aí eu senti empatia pelo Nelson, coitadinho, teve uma crise de acne, eu sei que isso é. Sim, teve um derrame ocular. Mas depois ele diz que não tem problema com piadas ofensivas, que uma vez até fez uma piada ofensiva sobre um cego e depois no meio do espetáculo percebeu que estava lá um cego, chamou-lhe visual, não é? Lá está o wokeismo, não, é cego mesmo. E os próprios cegos dizem que se deve usar o termo cego. Mas que fez uma piada sobre um cego e que o cego não levou a mal e que achou muito bem, o que eu de certa forma achei curioso.
porque a única pessoa que num concerto dos Anjos não levaria nada mal, não sairia de lá ofendida, seria um surdo. Não propriamente um cego, que ainda consegue ouvir. Sim. Mas sim, o julgamento tem vários momentos caricatos, mas há aqui algo que me preocupa, que é mais do que obviamente a multa, quer dizer, é um absurdo, 1 milhão de euros mesmo que fosse um quinto disso, ou um quarto disso, é um absurdo, mas era o precedente que isso poderia criar, porque a partir do momento em que um juiz, ou um coletivo de juízes, sanciona uma humorista por algo que obviamente ela não consegue antecipar, que vai ofender os dois marmanjos, isso iria condicionar todo o trabalho artístico de todos os humoristas. Ninguém estava a salvo. Completamente. Ninguém estava a salvo. Eu aliás, vejo algumas reações de alguns colegas que são reações muito em cima do muro e que me fazem um bocadinho... Não querem ofender? Será isso? Será que não querem ofender? Bem, Há já, muito isso não, também, há duas questões. Uma é estão contentes que esteja a acontecer isto à Joana. Ok, sim, não gostam Sim, dela. Sim, é uma mulher com sucesso. Já e foram nunca ofendeu ninguém. já foram se calhar já visados. protagonizaram um extremamente desagradável, mas é uma posição, essa em cima do muro, que é completamente contrária aos seus interesses, porque eles são humoristas. Claro. E um dia... E ela está-se a atravessar por eles também, não é? E o Ricardo também fez muito isso. Exatamente. Estava sempre em todos os debates sobre liberdade de expressão. Sim, e vai testemunhar agora. E há uma questão, estavas a dizer que mesmo que seja um quinto, mesmo que seja um euro, mesmo que seja um euro, é o princípio, tudo o que não seja a juíza dizer, total, claro. meus amigos, isto foi uma grande perda de tempo. Tudo o que seja, não vão seja ser isso, condenados a ouvir a vossa própria música durante um dia seguido. Mas mais, atenção, eu nem desgosto da música dos Anjos. Espero que eles não processem. Não, pois, vamos lá ver se eles sentirem que estão a perder concertos por causa disto. Mas é de facto uma maneira extravagante de cantar o hino, que é um bocadinho ridículo. Já vi uma interpretação deles. Exatamente. Tudo bem. Mas há uma coisa que eu queria dizer, que é, não é só se a Joana perder, só o facto de a juíza, não sei se é a juíza que decide, a juíza ter decidido que isto é uma causa meritória para estar ali no tribunal. Para ir a julgamento. Isso aí já é... Sim, não ter sido imediatamente arquivado. Exatamente, aliás, a maior parte dos advogados, todos os advogados com quem eu já falei, conheço alguns e perguntei, e eles dizem, isto, caso não tem qualquer mérito, qualquer advogado responsável teria dito, meus amigos, lamento a vossa dor, mas não é, isto não se resolve em tribunal. Agora, só a juíza ter dito que isto, vamos então dedicar tempo a isto, isso já serve como, isso é intimidatório para humoristas, porque aquilo já custa dinheiro. Claro, custas judiciais, que são brutais. Advogados. Claro. Já custa tempo, já custa... a Joana não se vai queixar de certeza, mas outra pessoa, se fossem os Anjos, já estava o acne, já estava um paroxismo, parecia um Ferrer Rocher, não é? Só pelos nervos. Mas, portanto, tem esse peso e tem também, já que eles gostam muito de falar no que perderam em contratos de publicidade, parcerias, concertos, se calhar as marcas também não gostariam de estar associadas a humoristas que estão no seu direito, atenção, a humoristas que vão a tribunal. Portanto, só o facto... Certo. Isso tem implicações para a Joana também, claro. E depois há toda uma estratégia. Vamos imaginar que todas as pessoas que estão aborrecidas com a Joana, que já foram visadas num extremamente desagradável... Iam fazer aqui um processo coletivo. Não. Sim, Um processo coletivo sim, é tudo ao mesmo tempo. Sim, agora, um de cada vez. Sim. Usam há uma estratégia que é usada... acho que, levava à falência só com custos judiciais. A cientologia, e parece-me que é uma coisa só de religiões meio seitas, porque parece-me que também as igrejas evangélicas no Brasil usam muito, que é um tipo de estratégia litigante, que é processar uma pessoa, portanto, um tipo que diz, cientologia, ganda aldrabice. Critica, sim. Ok, um processo no Oregon, um processo em Flórida, outro. um processo, e isso, sim. Um processo sem mérito, e levam um tipo à falência. Claro, levam só com as locações. Exatamente. Sim. E, portanto, só esse tipo de pressão chega para isso. Não digo que é o que vai acontecer aqui, mas o facto da Joana estar em tribunal já de si é preocupante. Não tenho dúvida nenhuma que vai ganhar.
mas só isso já é... equacionar outra possibilidade, não é? Já agora faço aqui um disclaimer. Não estou com isto a tentar influenciar o Poder Judicial, que é independente. Estou Pois a expressar a minha O opinião. senhor deputado tem que fazer de cidadão livre. Tem que de fazer de facto, este seria impensável outro desfecho. Eu, como não sou deputado, relativamente espero que a juíza não... Não, seria de facto um precedente gravíssimo, não é? E por aí em causa a liberdade fundamental, que é a liberdade de pensamento, a liberdade artística, a liberdade de expressão. E depois estão a ocupar espaço e tempo em tribunal Claro. com isto, quando Há processos tão importantes que têm de ser a julgados. justiça está toda Claro. atrasada, só agora é que vai isso. começar o processo do Sócrates, É verdade. ao fim de mais de 10 anos. Sim, olha quem é curioso, há bocado falaste de Sócrates e falaste agora novamente de Sócrates, e já entrando um bocadinho naquela linha de que eu te falei, da psicanálise, não é? Política, ou seja, perceber, sentar os convidados num divã, isso não é bem um divã, sim, uma cadeira de escritório, É temos confortável. de arranjar uma coisa mais bonita, com massagens e tal, mas a ideia é sentar o convidado numa cadeira e tentar perceber um bocadinho como é que circunstâncias da sua vida, não é? Como dizia o Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias, não é? Que acabam por nos condicionar e formatar e, de certa forma, influenciar o nosso pensamento. E eu acho que Sócrates foi um dos políticos que despertou em mim uma grande consciência política. Ok. No sentido em que, epá, eu não posso dizer que, sei lá, era daqueles putos prodígio que aos 4 anos já lia Spinoza e que lia a tese de doutoramento de Kierkegaard aos 4, não. Eu acordei tarde para a política, eu era um puto normal que na universidade queria fazer o que todos querem fazer, não é? Enfim. Acabar isto o mais depressa possível para ir para os copos. Isso, copos e tal. E portanto, era um puto normal e só durante a universidade que fui ganhando alguma consciência política. Eu acho que um dos fatores, ou vários, mas um dos fatores que me despertou mesmo em mim um forte sentido político foi mesmo o José Sócrates e tudo o que depois segue, não é? A governação de José Sócrates. Mas primeiro uma aproximação crise muito das grande à dívidas figura soberanas. e depois Não, de todo, eu nunca votei nele. logo Nunca. uma repulsa. Não, foi primeiro uma indiferença, ou seja, eu ainda estava na universidade, depois entretanto fui trabalhar para os Estados Unidos em 2007 e portanto nem sequer estava cá, estava a acompanhar muito do que estava a acontecer à distância, mesmo a crise financeira estava a acompanhar à distância, não estava cá, mas depois o aftermath, as consequências daquilo tudo e ver o impacto que aquilo teve em pessoas próximas, em empresas de pessoas próximas, em pessoas que foram despedidas e que tiveram de despedir e a brutalidade de tudo aquilo e depois perceber quem era o verdadeiro José Sócrates, Sim. aquilo despertou em mim um sentido de, não é um sentido de missão, no sentido de eu vou ser a pessoa que vai impedir que outros José Sócrates apareçam, mas de algo, nós temos de fazer alguma coisa, temos de estar mais conscientes, mais ativos, mais despertos, mais woke, mas mais despertos para estas questões e para este tipo de pessoas que podem aparecer e de repente deixar o país de pantanas que foi, Sim. que foi o caso. Eu acho que o Sócrates para mim foi, enfim, entre muitos outros, que eu vou ter a oportunidade depois também a explicar, entre muitos outros momentos, eu acho que esse foi uma das coisas que ajudou a criar a minha consciência política. E a pergunta que eu te ia fazer é se tu consegues identificar, não é, olhando em retrospectiva para a tua vida, momentos que achas que possam ter influenciado aquilo que tu és politicamente hoje, não é profissionalmente, não é pessoalmente, mas politicamente, as posições que tu tens. Não sei, provavelmente foi a minha personalidade nesse campo foi sendo formada por eventos que não têm diretamente a ver com a política. Mas eu também tenho outros exemplos. Sim, claro. Sim, para além do José Agora, Sócrates, sim. Por exemplo, o Sócrates, eu já estava formado. Por acaso posso dizer que nunca apreciei a figura do engenheiro Sócrates, mesmo no início, quando ele próprio dizia eu sou como é que ele disse? Sim, o líder que a direita gostava e sim, tal, ter. que é um tipo Sim, que em Portugal nós gostamos. e que funciona muito bem essa Não, abordagem. e não é só aí, é presunçoso, mas é um tipo que mostra que é decidido. Confiança, Aliás, que é confiança. que aliás foi mais ou menos isso que as pessoas tentaram ver no Pedro Nuno Santos, não é? Sim. Um tipo que avança. Sim, Às sim, vezes é sim, preciso, sim, bem sim. ou mal avança, faz. E o Sócrates aparece, ainda por cima, depois de um primeiro-ministro, o último primeiro-ministro socialista, o António Guterres, que era meio mole, depois do Durão Barroso, que se vai embora, e por exemplo, o Durão Barroso, a fuga dele tem para mim um impacto. Teve um impacto muito grande para toda a gente. Sim.
Eu achei aquilo... Sim. Apareceu aqui uma oportunidade melhor, então, ora, boa tarde e boa sorte. Sim, não percebo como é que o Jorge Sampaio deixou tão airosamente que ele se fosse embora. A minha opinião é que aquilo foi um golpe palaciano, ou seja, o Jorge Sampaio deu 6 meses ao Santana Lopes. Pois, porque queria preparar o Partido Socialista e o José Sócrates. Não, mas era o José Sócrates. Santana Lopes, quer dizer, verdade seja dita, nesses 6 não sei meses se não fez propriamente nada muito grave nem bem, nem ou mal. remotamente parecido com aquilo que aconteceu nos últimos anos. Com certeza. Portanto, mas nada que justificasse. Depois o Jorge Sampaio eu não sei se quando ele aceita que o Durão Barroso vai embora, ele tem já essa ideia, porque se tivesse provavelmente era o Ferro Rodrigues, ele não avisava o Ferro Rodrigues demite-se porque ele dá posse ao Santana Lopes e ele não diz, olha aí que é só 6 meses, a não ser que ele já estivesse a pensar, claro, mas não sei, por acaso não, eu tenho boa impressão do Jorge Sampaio. Não, isto não foi uma avaliação pessoal, foi mesmo política, do que é que não, foi o contexto foi e da sequência de eventos, não é? A sequência de eventos foi toda ela muito estranha, não é? Se tu dás posse a um primeiro-ministro, ao fim de 6 meses tirar-lhe o tapete sem ter havido nada de particularmente grave, sim, foi ele, levanta pelo menos questões. Foi ele o responsável por termos José Sócrates, e eu já tinha, a minha ideia de José Sócrates já era uma figura shady. Sombria, sim. Sim, e depois aquelas coisas que se foram sabendo, só aquilo da... E alguém deslumbrado, alguém que chegou aqui e se deslumbrou. Não, completamente. Aliás, há uma coisa muito gira. Que ele é vaidoso, sempre se percebeu, porque as imagens que temos do Parlamento, eu já vi muitas imagens antigas dos anos 90, por razões profissionais, e o tipo sempre foi vaidoso, só que era um vaidoso foleiro, uns fatos que não se usavam aqui em Lisboa, com as garridas, assim, uns chumaços ainda a vir dos anos 80, e depois dá-se uma transformação onde ele começa a ir à Avenida da Liberdade e começa e veste-se bem, bons fatos. É um tipo que vê-se que tem gosto. Mas pronto, já se tinha percebido aquelas histórias ele assinava aqueles projetos em Castelo Branco, a licenciatura ao domingo. A aldrabice de ter posto engenheiro e depois rasurado na coisa de inscrição na Assembleia da República. Certo, sim. Acho que é o Pacheco Pereira que diz que nunca foi a primeira e única vez que ele viu uma nota de inscrição de um deputado rasurado e corrigido. O gajo não se engana nas suas habilitações académicas. Claro. Eu sei perfeitamente que eu tenho o 12º ano, não acho que tenha... tenha com a licenciatura ou não? Deixa cá ver. Não, já sabem, em princípio. E pronto, só isso deu para ver o Sócrates. Mas a minha coisa já estava formada nessa altura. Agora, ao longo da vida... vou tendo vários acontecimentos ou várias circunstâncias que me vão moldando a minha posição ideológica, Mas consegues identificar algum, por exemplo, um outro que entretanto me lembrei, de algo que não tem nada a ver com política, mas começou a despertar alguma da minha consciência política. Foi quando estava na universidade, o meu primeiro curso foi Engenharia Informática, antes de ir à Economia e tal. Tive várias vidas, como aos gatos, mas não morri em nenhuma delas, felizmente. Embora... não estivesse longe. E quando estava a tirar a Engenharia Informática, havia, na altura, uma comunidade muito grande que começava a crescer de software livre, de open source, não é? No fundo, software que, enfim, sem entrar aqui nos temas, nos pontos mais geeks e nerds, no fundo, código que tu podes alterar e, portanto, podes pegar no programa, alterá-lo, aquilo não pertence a ninguém, não é? Não é proprietário. E eu achava aquilo muito engraçado e comecei-me a envolver na comunidade de software livre e a colaborar com aquilo e a ser um bocadinho ativista nesse sentido, ou seja, entidades do Estado, por exemplo, poderem usar mais software livre e não estarem dependentes de um fornecedor, exatamente, e de licenças, do custo de licenciamento e também de um fornecedor que a qualquer hora pode depois alterar esses termos. E curiosamente, uma vez, já agora, partilho aqui esta curiosidade, escrevi um discurso que enviei a todos os deputados europeus e a Hilda Figueiredo do PCP usou parte da minha carta que enviei no discurso dela. Portanto, o PCP usou parte, é verdade. A vida dá muitas voltas, mas aquilo não era propriamente ideológico, não era mesmo técnica, era sobre software livre. E eu, na altura, é engraçado que dentro desta comunidade tinhas malta com vários posicionamentos políticos, mas curiosamente mais à esquerda. E alguma parte desta malta mais à esquerda queria ir mais além, queria mesmo proibir
uma instituição, até o Estado, de poder ter a sua liberdade contratual e de, se necessário, ir para um operador privado. E aquilo eu não sabia explicar porquê, aqui fazia-me confusão. Embora eu fosse ativista da coisa, ativista no sentido, enfim, aqui amplo do termo, ou seja, era um evangelista, eu achava que era ir demasiado longe, estar a tentar forçar alguém a usar uma coisa que eu achava que fazia sentido usar. E que aquilo claramente mexia comigo. E eu na altura ainda não sabia explicar, não tinha assim um pensamento político muito estruturado, não é? E organizado. Eras contra a obrigação. A obrigação. Aquela ideia de, ok, eu defendo isto, proibição. mas eu não te quero obrigar a ti a usar isto. Eu quero que tu voluntariamente percebas as vantagens de usar isto. E se quiseres usar, fantástico, mas não te quero obrigar. Exatamente. E a ideia da obrigação, que surgia ali de algumas franjas deste movimento, mexia comigo. Depois eu percebi mais tarde, não é? A ideia de que nós sabemos o que é melhor para os outros. Exatamente. E isso mexia comigo, mas eu não sabia explicar. E foi um dos momentos também, me lembro, em retrospectiva, de me definir. Não é sempre uma atitude que nós ligamos mais à esquerda, aqui em Portugal, embora eu acho que não, há uma direita também que exatamente, uma direita autoritária. O Estado-nação sabe bem o que é que tu deves fazer. Exatamente. Mas nós aqui associamos mais à esquerda de não, nós sabemos, porque tu vais ver que é bom para ti, que é aquela parte anedótica da enxada da cooperativa. Sim. Não é? Não, tu não estás a perceber, mas o tipo com a sua sabedoria popular... eu tenho aqui a minha, depois quando eu vem toda estragada e depois não há outra. Mas ele, não, mas vais ter mais. Agora eu estava-me a lembrar coisas que eu, se calhar há algumas situações onde, lá está, em coisas que eu vivi. Eu quando tinha 17 anos, fui fazer o 12º ano aos Estados Unidos, num programa de intercâmbio. Em que estado já agora? Wisconsin. Muito fresquinho e muito calor no verão. Eu realmente admiro os pioneiros, sejam os americanos ou as pessoas que na América do Sul também, que desbravaram o novo mundo, os tipos que chegam aos Estados Unidos. A qualquer hora levavas um tiro, não é? Não, e no início os tipos que chegam lá de barco, primeiro inverno, tudo congelado, as poucas batatas que a gente tinha, tudo congelado, morrem todos de fome. No ano seguinte lá estamos outra vez. Eu acho isso admirável. Mas pronto, eu estive no Wisconsin e ali nos Estados Unidos, uma coisa que eu percebi, que tem um bocadinho a ver com isso, que era, eu venho de Portugal, andava numa escola pública em Portugal e a escola pública onde eu andava em Lisboa era igual à escola pública onde os meus primos não eram de Lisboa, também andavam. Tudo igual. O mesmo currículo, chapa 5. Embora a população pudesse ser diferente e as necessidades locais pudessem ser diferentes. Sim, e o mastodonte que era e continua a ser o Ministério da Educação, que salvo erro deve ser o Ministério com mais funcionários. Por acaso não sei. Mas pronto. E eu chego lá e a escola pública onde eu andei... São quase todas. No ensino secundário é quase tudo público nos Estados Unidos. A grande parte, tem colégios também. Privados, mas a esmagadora maioria é pública. Era diferente daquela... e depois eu percebi, até porque o meu pai americano, a minha família onde eu estava, ele era funcionário do sistema educativo da cidade. Aquilo nem sequer era bem estadual, era a parte da cidade. Mesmo da cidade. E então ele explicava-me que não. Nós decidimos aqui na comunidade fazer um determinado projeto educativo fazer de uma determinada maneira. Mas se tu fores aqui a Eau Claire, que é a cidade, não sei o que eles fazem de outra maneira. E tudo bem. Eu achava isso engraçado. Não vou dizer, e nesse momento eu percebi que se nós nos unirmos e tirarmos a pata do Estado de cima de nós, não foi... Mas isso fez-me na altura... Era uma realidade diferente, completamente diferente. Até porque eu acho que... É uma realidade que confia mais nas pessoas. Ou seja, delega mais, descentraliza mais. Embora a lógica em Portugal é nós temos que cuidar de vocês não sabem cuidar de vocês. Sim, mas eu acho que aí também há as condições históricas. Sim, claro. Os Estados Unidos, eles não dependem do Estado porque não podem depender do Estado. O Estado não estava lá. Sim. Eu gosto muito daqueles filmes e séries passadas no Faroeste, onde nós vemos o proto-Estado e aquela coisa de sem lei. A Bill of Rights é uma limitação ao Estado Federal que havia de ser criado, não é? Era os governos estaduais a dizer, os Estados a dizerem, atenção, a haver um Estado federal tem que ter aqui muitos limites, que nós não queremos ser... Mas eu falo
Antes disso, no ponto de vista institucional, não no ponto de vista cronológico, porque foi depois. Mas quando eles estão a conquistar o Oeste, estão naqueles territórios que ainda não são estados dos Estados Unidos, são territórios, o território do Nebraska, e nós vemos aquelas pessoas desconfiam do Estado porque o Estado não está lá, ou o Estado está em Washington, 2.000 quilómetros naquela altura é muito longe, e eles têm que se organizar. Sim. E portanto, esse tipo de organização, há um aspecto engraçado, nós cá em Portugal não temos isso. Não, mas há um aspecto engraçado nesse contexto histórico, que é onde não estava o Estado, depois tinhas gangues. Que era o que verdadeiramente acontecia, não é? E tinhas uns a matarem-se aos outros. Portanto, enfim, é engraçado ser um liberal, mas um liberal não é contra o Estado. Não. Mas o Estado é um garante da ordem. Embora da lei da ordem. seja uma questão que em Portugal às vezes eu acho que está mais mal explicada na iniciativa liberal, no vosso partido, que é dizer isso, não é contra o Estado. Claro que não. Claro. Principalmente porque em Portugal há de facto uma série de coisas em que é preciso... Claro, com certeza. Uma intervenção do Estado e uma regulação do Estado. E o Estado é importante na sua função social, não é? Não deixar ninguém para trás. Sim. Não basta ter um país a crescer fantástico, mas depois há pessoas que no caminho têm de ser ajudadas. Sim. Mas pronto, não fugindo para temas partidários, a ideia não é essa, não é? É discutir política assim de uma forma mais ampla. Há assim algum outro momento que tu recordas que possa ter... Quando eu digo momento, não é apenas momento, pode ser pessoa, amigo, livro. Eu tenho livros que me marcaram profundamente. Por exemplo, um outro momento que me recordo foi com... eu quando andava assim na universidade, na altura ainda não tinha assim... Como não tinha um pensamento político estruturado, não radicava de nada, não é? Sim. Era um bocadinho ad hoc. Ia tendo umas ideias, não é? Sobre alguns temas. E na altura, por exemplo, um IRS progressivo, quem ganhava mais, pagar uma taxa percentual maior, na minha cabeça funcionava bem. Sim. E eu, engraçado, lembro perfeitamente de dizer isto ao meu pai, e ele fazia assim um sorriso condescendente e dizia: quando começares a trabalhar para pagar impostos, falamos novamente. Minha mãe também e tinha toda a razão. Mas eu achava aquilo, em termos de princípio, bem. E curiosamente, eu travava muitas conversas com então foi deputado, o Michael Seifert, que era presidente da JP. Foi deputado precisamente no período da Troika. Eu já o conhecia há algum tempo, e no blog dele íamos travando algumas discussões, eu nesta perspectiva, podemos dizer assim, mais social-democrata, ele numa perspectiva mais liberal na altura. E é engraçado que ele um dia recomenda-me ler um livro do Hayek, o Constitution of Liberty, e eu, numa lógica de, enfim, um bocado presunçosa, de vou ler isto, vou encontrar aqui alguma falha e tal, depois venho para aqui expor isto e vou-te derrotar e não sei o quê. Li aquilo e até hoje, não é? Ou seja, nunca fui lá responder então a nada. Foi tiro e queda. Portanto, foi um livro que começou primeiro a dar estrutura ao meu pensamento e ajudou a perceber aqueles valores políticos que para mim são fundamentais, e ajudou a perceber a importância de centrar a ação política no indivíduo, porque senão, caso contrário, é muito fácil oprimir as minorias, e a minoria menor é um indivíduo. Portanto, esse livro em particular foi um livro que me ajudou a formar este pensamento político. Mais do que, por exemplo, família. Não tenho nenhum familiar que alguma vez dissesse liberal, nem nada remotamente parecido. Não é? São pessoas mais, enfim, tipicamente de centro, não são muito extremadas, não estão muito à esquerda, nem estão muito à direita. Não, a minha família, da parte do meu pai, era mais à direita. A seguir ao 25 de Abril, acho que começaram logo todos a votar no PSD. A minha família da minha mãe vinha mais da esquerda e depois ficou ali estacionada no então, PS nesse sentido. Mas depois há uma parte engraçada, apesar de ser de esquerda, ou naquela altura ser de esquerda. A minha mãe depois teve uma cadeia de lojas, algumas 8 lojas de bijuteria aqui em Lisboa, e portanto transformou-se numa empresária. Ao mesmo tempo era funcionária pública e nunca deixou de trabalhar. Isso impacta. Cria uma marca em nós. Sim. Eu tive uma coisa parecida, não é? E para já, uma das coisas que a minha mãe dizia, que era, a minha mãe sempre lembro da minha mãe trabalhar muito e ser muito séria no trabalho, quer trabalhar para o Estado, quer trabalhar para ela. E por exemplo, era na função pública daquele tempo dos anos 80, que se calhar 15% trabalhavam e o resto andava para ali à procura de aquele clássico, fazer. Deixar o casaquinho nas costas e ir para o café e depois nas costas da cadeira.
ou seja, lembro-me de haver essa oposição entre isso, Sim. entre uns encostados para os Sim. outros trabalharem, mas depois na empresa dela isto não podia acontecer. Claro. Portanto, se alguém se encostasse, aquilo acabava. E isso certamente teve impacto em mim e acho que teve impacto também na minha mãe. Estavas a falar de livros. Há um livro realmente que me impactou e que eu hoje em dia continuo a oferecer sempre que tenho a oportunidade, que é o Deus das Moscas, do William Golding. O Deus ou o Senhor? Que é Lord of the Baltazar, Flies. confirma isso. Em português, porque É Deus das Lord Moscas, of the não? Flies. Por acaso nunca li. Lord of Flies. Bem, que é a história de um grupo de rapazes que há um naufrágio cai um Não sei que ias avião. falar das histórias de Casanova. Não. E Estou cai a influenciar. também. E eles ficam presos numa ilha deserta, e tem que se organizar socialmente. E o que faz sobressair é todo um pessimismo antropológico que... Sim. Isso é uma posição muito conservadora. Sim, o homem antropológico. quando deixado Está no seu estado no selvagem. seu estado selvagem e daí também eles serem crianças, que é para o seu estado mais puro, é muito fácil cair para a barbárie. Certo. E portanto nós precisamos de regras de convivência, E de temperar esse instinto primário Exatamente. que nós E que nós temos. daí Isso é um contraste muito grande com o pensamento da esquerda, não é? Tu olhas para a posição de Jean-Jacques Rousseau, em que no fundo dizia que nós somos bons no nosso estado selvagem e a depois sociedade que é nos depois corrompe. É que nos corrompe. É uma visão Sim. diametralmente oposta. Exatamente. Diametralmente oposta. Esse livro continua a ter impacto na medida em que eu gosto muito de oferecer. Há 3 livros que eu ofereço. Eu por acaso partilho de Muitos. algum pessimismo antropológico também. Sim. No sentido em que de facto se nós fôssemos deixados... As pessoas têm capacidade para fazer nós conseguimos fazer coisas terríveis, coisas terríveis e completamente amorais, sem dúvida alguma, e portanto é preciso impor alguma ordem, sem dúvida. Outro livro que também me influencia, que é o Se Isto é um Homem, do Primo Levi, Sim. ou Levi, nunca se sabe. Pois, não sei, eu digo Levi, Como é que é judeu, calças, é hebreu, as calças? portanto, Levi's ou Levis? Levi Strauss, Nós cá pois. dizemos Levis, não é? Certo, sim. Mas pronto, e portanto que é a experiência dele em Auschwitz e a forma como ele desassombradamente conta as coisas que as pessoas na situação mais baixa que se podem encontrar, não é? Que estão num campo de concentração, são judeus, sabem que estão ali a caminho da morte e da morte da pior maneira, se não morrerem de inanição antes, e a forma como ele diz que coisas horríveis que as pessoas nessas situações fazem. Sim. Que não é possível julgar na nossa posição de conforto. Claro, confortável estar aqui em sentado na 2020 cadeira, estar a ver, criticar, claro. eles faziam isto, como é que é possível este Sim. ter traído o amigo por uma côdea de pão Certo. de anteontem? Certo. É porque as tuas circunstâncias mudam. Exatamente. É essa a questão. E nós não sabemos nas mesmas É como a circunstâncias malta que como é é que nós... pacifista, anti-guerra, é muito fácil estar num país em paz e dizer eu sou um pacifista, não é? Mas se estiverem a atacar o nosso Sim. país, a pôr em causa a nossa família, Exatamente. essa posição é uma posição de conforto. Exatamente. Portanto, esse é um dos livros e outro que eu gosto muito, e esse é mais humorístico, mas também que é o Catch-22 O Catch Joseph é Heller, maravilhoso, sim. É ótimo também. sobre a Segunda Guerra Mundial. Sim, sobre sou piloto os que se assume aviadores. que está doido. Exatamente. Está doido, Que é o se diz que não é porque está a negar, é o Exatamente. Catch-22. Sim, sim. Que é ele para não voar mais missões, que eles estão a eternizar as missões, eram 25, mas já vai não sei quantas. Ele diz, mas quem é que não voa? Quem não voa são os malucos. E eles, ok, estou maluco. Não, tu ao dizeres que estás maluco, para não voar, provas que não estás maluco. E esse é o Catch-22. É um livro absurdo, muito, muito divertido. Não sei se esses livros como é que se diz? Te influenciar. Moldaram, quer Mas dizer, pelo menos o suficiente para recordares deles. exatamente, não é? sim. E de alguma Continuar. Por acaso, agora, uma história da minha fim da adolescência, que tem que ver com política, foi, eu na altura andava no ISCSP, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que era uma coisa assim um bocadinho mais para a direita, o grande professor é o Adriano Moreira, e na altura acho que ainda era reitor.
Aquilo não teve assim. Eu nunca fui muito de ir às aulas, aliás, deixei o curso a meio para vir trabalhar. Mas na altura lembro-me que se calhar estava mais à direita e lia ao diabo. E uma vez, na altura da amnistia das FP25, escrevi uma carta para o diabo. Como é que se diz? A criticar Mário Soares. Foi publicada, grande orgulho do meu pai, que a recortou e pôs no escritório dele. Certo. E na altura, e já nem me lembro quais eram os argumentos. E a justificação para fazer aquilo, no fundo, era uma solução política para resolver um imbróglio jurídico. Que é uma posição que me parece perfeitamente moral e surreal. Não? Hoje em dia, se calhar, percebo mais uma tentativa de pacificação. Era uma pacificação. 10 anos. Sim, não é? sim. Estávamos nos anos 80, não foi no pós-25 de Abril. É verdade, Foram atacados civis, bebés, enfim. Sim. Tudo na altura, já não me lembro, tenho que ir ver, por acaso o meu pai ainda tem aquilo, para ver o que é que eu escrevi. Mas já não devia ser de grande sofisticação e também nem com grande linguagem. Mas na altura era uma grande crítica do Mário Soares, que é até uma pessoa que eu hoje em dia acho que é um político mais importante do Portugal democrático e a quem nós devemos muito em Portugal. Isso é uma boa dica para sugerir um outro livro. Já sugeri um que é bastante irreverente, que é o Submission, do Lebec, que eu falei disso a propósito de um dos tweets que foi um banger meu em 2019, em que eu no fundo o que eu faço, eu já falei disto, mas tenho todo o gosto de falar novamente, em que no fundo eu digo daqui a 100 anos muçulmanos são maioria na Europa e querem alterar a Constituição para um Estado religioso em linha com preceitos da Sharia. Isto era só uma poll, eu não emiti opinião. E as opções eram, ok, é democracia ou vamos ter um problema. E depois a esquerda, é engraçado, que sempre que me queria atacar pegava numa screenshot deste tweet. Mas no último ano e meio deixou de o fazer. Que é curioso, não é? E à medida que nós vamos sabendo, por exemplo, o relatório que surgiu em França, não é? Que o próprio Macron falou sobre ele, sobre a tentativa da Irmandade Muçulmana que existe em França, de uma forma democrática, pacífica, fazer entrismo de certa forma tentar condicionar e ir impondo a lei da Sharia. Isso faz com que naturalmente as pessoas já não vejam isto apenas como uma distopia islamofóbica, mas com algum fundo de razão. E, portanto, estávamos a falar nas FP25 e já agora sugiro que leiam o livro do Nuno Gonçalo Poças sobre as FP25, que é um excelente testemunho. É dos poucos, curiosamente, não há muito mais sobre as FP25. É estranho não haver interesse jornalístico e também académico. Mas se calhar não é assim tão estranho, se calhar percebe-se, não é? Eu ia dizer, percebe-se nesse ponto de vista que estás a dizer, mas eu até digo, em Portugal a academia é pouco, parece-me, publica pouco. Por exemplo, nós vamos a uma livraria inglesa, Waterstones da vida, em Londres, e há mais publicado sobre a Guerra Peninsular por historiadores ingleses, certo, do que pelos nossos próprios. Aliás, os historiadores da Guerra Peninsular são ingleses. Aliás, os historiadores das guerras napoleónicas, a maior parte são ingleses, são franceses também, como é óbvio, mas são ingleses. E queres saber que fardas é que usavam os caçadores de Lisboa, os regimentos, nunca sei os nomes, que usaram ainda na Batalha do Saco, e vais consultar historiadores ingleses. Certo. Ou seja, neste caso específico, é porque em Portugal não se estuda, não se publica sobre isso, e eu acho que isso estende uma série de áreas também. Mas é pena, de facto, porque é um tema interessante. Boa, olha, com muita pena minha. Tem que ser agora, porque eu cheguei tarde. Tenho de ir trabalhar. Eu tenho de ir trabalhar. Alguém. Tenho de ir trabalhar e, portanto, com muita pena minha, vamos terminar. Muito obrigado novamente. Obrigado pelo foi convite. Um gosto, foi uma ótima conversa. Acho que foi muito interessante. Espero que continuem a fazer o vosso trabalho sem ser de forma alguma vez condicionada e de forma livre. Eu já não tenho idade para... Mas quem vos seguirá, não é? As novas gerações de humoristas que sejam desempoeirados e que possam continuar a fazer humor de forma livre, com liberdade artística e que nunca se condicionem. Podem se autocondicionar, mas não se condicionem por aquilo que os outros acham que deve ser feito ou não deve ser feito. É o repto que eu deixo a todos os humoristas e, portanto, com isto terminamos o primeiro episódio. Muito obrigado. Se quiserem, subscrevam os nossos canais. Se não quiserem, não subscrevam. A malta aqui é liberal. E, portanto, façam o que entenderem. Sejam felizes e até ao próximo episódio. Um abraço.
que é que vocês acham? O que é que a audiência acha? Já, por acaso já li. É premonitório. É.